Então agora, vamos resolver uma série de exercícios para a gente ver como modelar esses carregamentos externos. Então aqui é o primeiro exercício da aula de hoje. Então a gente tem esse sistema com esse carregamento distribuído e uma força de reação aqui em C. Então a gente começa o exercício fazendo o diagrama de corpo livre e indicando aqui o meu carregamento distribuído e aqui a minha força de reação. A minha expressão para o carregamento distribuído vai ser então um carregamento descontínuo, começando em x igual a para baixo, então ele é menos W0, x menos A elevado a zero. Mais o meu CY, uma força pontual, CY, x menos 2A elevado a menos 1. Eu tenho que incluir essa reação na minha expressão do carregamento, porque essa reação não está nas extremidades. Ela não se encontra nos meus contornos, nas minhas extremidades dos domínios. Mais para frente, na aula seguinte, a gente vai ver como determinar essa reação. Essencialmente, a gente vai ter outras condições de contorno que me permitem resolver também, além das constantes de integração, essa reação. Mas estou me adiantando aqui. Hoje a gente vai ver só como modelar os carregamentos externos utilizando as funções de singularidade. Esse próximo exercício aqui é bastante direto, ele tem uma força linearmente crescente, que aqui em x igual a L vale Q0. Então a nossa função de singularidade vai ser a inclinação dessa força linearmente crescente, o meu m, ele é Q0 sobre L. Então o meu Q de x vai ser menos m, x menos 0 elevado a 1. Quem que é meu m? Q0 sobre L. Então o meu Q de x é o menos Q0 sobre L, x menos 0 elevado a 1. Vocês podem ver também em alguns livros que alguns autores vão observar o seguinte: como a minha função de singularidade ela é o próprio polinômio para x maior que 0, e aqui no meu sistema x é sempre maior que 0, então essa função de singularidade pode ser escrito só x elevado a 1 ou só x. Então isso aqui alguns autores vão escrever só x. Então vocês podem escrever a sua função desse jeito ou desse jeito. Veja que ambas são equivalentes. Eu prefiro trabalhar com as funções de singularidade, sempre para deixar claro as regras de integração. Aqui tem um outro exercício que tem um carregamento descontínuo que termina agora em L sobre 2. E isso a gente já viu também como resolver. Então a gente vai definir dois degraus. Um para baixo, de intensidade Q0, e outro para cima, de intensidade Q0, começando em L sobre 2. Então a expressão para esse carregamento vai ser Q de x menos Q0, x menos 0 elevado a 0, mais Q0, x menos L sobre 2 elevado a 0. Um degrau começando em L sobre 2. Esse exercício agora a gente tem aqui no começo uma rampa e depois uma força de intensidade constante. Como modelar isso? Então você tem que começar a pensar como obter uma expressão em função das funções de singularidade que você conhece. Nesse caso aqui a gente pode pensar o seguinte: essa força vai ser uma força linearmente crescente e eu tenho que subtrair essa parte aqui. Quem que é a minha inclinação? É o meu Q0 dividido por L sobre 2, ou 2Q0 sobre L. Então, se eu subtrair essa segunda parte do total, eu vou ter o meu Q de x menos 2Q0 sobre L, x menos 0 elevado a 1, uma rampa começando em 0, menos uma rampa começando em L sobre 2, mais 2Q0L, x menos L sobre 2 elevado a 1. Você sempre pode checar se o seu equacionamento está correto. A gente pode fazer uma verificação.
Então, observa, para x entre 0 e L sobre 2, essa função de singularidade é zero, sobra só isso, que é o próprio polinômio. Então, para x entre 0 e L sobre 2, o meu q de x é isso aqui, é o menos 2 q0 sobre L, x. É uma rampa. E para x entre L sobre 2 e L, eu vou ter os dois termos, é o próprio polinômio. Rearranjando isso aqui, vai sobrar só um menos Q0, uma força de intensidade constante. Então, você tem como checar se o seu carregamento, utilizando as funções de singularidade, está batendo com o que você está vendo no seu sistema. Tudo bem? Vamos ver agora esse segundo exercício, que a gente viu no comecinho da aula, para ilustrar esses conceitos. Vamos modelar também os carregamentos pontuais. Então, de novo, como modelar o carregamento distribuído a partir das funções de singularidade que eu conheço. Como modelar isso em função do que eu conheço. Então, isso daqui vai ser uma rampa que começa em A e termina em C, menos esse pedaço de rampa, vai sobrar uma força constante, menos esse degrau que começa em C. Então, o carregamento distribuído, que eu vou chamar de Q1, ele é o menos m, x menos 0 elevado a 1, mais m, x menos b elevado a 1, mais Q0, x menos c elevado a 0. É a minha rampa inicial, menos essa rampa começando em B, menos o degrau começando em C. Quem que é a inclinação? É o Q0 dividido pelo comprimento, AB. E os carregamentos pontuais, como que eu modelo? A gente já viu. Força pontual é o impulso, momento pontual é a derivada do impulso. Força pontual positivo para cima, momento pontual positivo no sentido horário. Então, o meu carregamento pontual, que eu vou chamar de Q2, é um FYD, x menos d elevado a menos 1, lembra da nossa notação da função impulso. Aqui está no sentido contrário, menos mze, x menos e elevado a menos 2, modelo do momento concentrado. Então, a expressão para o meu carregamento externo Q de x é o carregamento distribuído mais o carregamento pontual. É o menos Q0 dividido pelo segmento AB, x menos 0 elevado a 1, mais Q0 AB, x menos b elevado a 1, mais Q0, x menos c elevado a 0, aqui é o meu degrau, e as forças pontuais, FYD, x menos d elevado a menos 1, menos mze, x menos e elevado a menos 2. Exercício 29, então, a gente tem um carregamento triangular que cresce de A até C e depois decresce de C até B. Então, sempre você tem que lembrar dessa ideia, escrever o que eu quero em função do que eu conheço. Então, isso aqui, eu posso pensar no seguinte: uma força linearmente crescente, aqui em L sobre 2 ela vale W0, então no fim ela vale 2W0, menos outra rampa. Eu faço aqui vezes 2, porque menos uma rampa vai dar uma força constante, menos uma segunda rampa dá uma força decrescente. Então, a inclinação é o W0 dividido por L sobre 2. Então, meu carregamento distribuído vai ser menos 2W0 sobre L, x menos 0 elevado a 1, mais 2 vezes 2W0 sobre L, x menos L sobre 2 elevado a 1. Veja que os sinais aqui, menos, porque a força está para baixo, e mais, porque eu estou subtraindo uma força para cima. Lembra sempre de tomar cuidado com os sinais, tem que estar de acordo com a nossa convenção de sinais da RESMAT. Tudo bem? Vamos agora ver um último exercício que pede para determinar o carregamento externo desse sistema aqui. Veja que ele está sendo carregado por torques e agora eu tenho um carregamento todo doido aqui. E a pergunta é como escrever esse carregamento usando as funções de singularidade que a gente conhece. Para modelar isso aqui,
a gente tem que ir sempre passo a passo. Então, como que a gente vai escrever isso? Vamos fazendo parte por parte. A gente começa do que a gente já conhece e vai adicionando ou subtraindo o que a gente já conhece até chegar no que a gente deseja. Então, se a gente começar com uma força triangular, a inclinação é T1 dividido por L sobre 3, e eu vou subtrair uma força triangular. Vai me sobrar essa parte reta. Então, eu começo com T de x, m, T1 sobre L sobre 3, x menos 0 elevado a 1, menos T1, L sobre 3, x menos L sobre 3 elevado a 1. É a minha rampa, começando em 0, menos a minha rampa, começando em L sobre 3. Subtrair essa parte, vou ficar com uma força constante. Aqui, eu tenho um T1 sobre 2. Então, eu vou subtrair T1 sobre 2, x menos L sobre 3 elevado a 0. Um degrau de intensidade, T1 sobre 2. Subtrair o meu degrau, vou ficar com essa força aqui. Agora eu quero essa parte decrescente. Eu vou subtrair, então, essa rampa. Tem inclinação T1 sobre 2 dividido por L sobre 3. E é uma rampa que começa em L sobre 3. Menos m, menos 3T1 sobre 2L, x menos L sobre 3 elevado a 1. Subtrair essa rampa, vou chegar nisso daqui. Então, agora eu tenho que somar esse pedaço aqui, mais 3T1 sobre 2L, x menos 2L sobre 3 elevado a 1, mais esse carregamento triangular. Finalmente, a gente tem aqui um carregamento constante, mais o meu degrau, T1 sobre 2, x menos 2L sobre 3 elevado a 0. Portanto, o meu carregamento distribuído Tzinho de x é a soma de todas essas parcelas. Uma rampa, menos uma rampa, começando em L sobre 3, menos um degrau de intensidade T1 sobre 2, em L sobre 3, menos a rampa, começando em L sobre 3, mais outra rampa, começando em 2L sobre 3, e o meu degrau, começando em 2L sobre 3. Alguém pode perguntar também, e esse momento MZD? Eu preciso incluir esse momento na minha equação de carregamento? Mas você tem que lembrar do seguinte: o momento na extremidade, ele é condição de contorno. Então, eu não preciso considerar esse momento na minha expressão para o carregamento externo. Esse momento na extremidade, eu já conheço. É condição de contorno. Tudo bem? Então, na aula de hoje, nós definimos as funções de singularidade e vimos como utilizar essas funções de singularidade para modelar carregamentos externos descontínuos e forças e momentos concentrados. Esse modelo dos carregamentos através das funções de singularidade é particularmente útil para tratar problemas que envolvam diversos tipos de carregamentos. Se você lembrar do método das seções, ele é um método simples, mas muito trabalhoso. Então, utilizando funções de singularidade, o modelo do carregamento externo pode ser um pouquinho mais difícil, mas a solução da equação diferencial vai ser muito mais fácil. E você tem que lembrar também das regras de integração das funções de singularidade. Para o caso de força e momento concentrado, as regras de integração têm uma forma bastante específica, eles não dividem por n mais 1. Lembrando disso, hoje você vai só praticar como escrever as expressões dos carregamentos externos descontínuos e concentrados. Tudo bem? Por hoje é isso.